Destaque internacional, ainda falando sobre a morte do jornalista dentro de um consulado em Istambul. Em áudio e vídeo, nosso comentarista, professor Marcos Trujillo, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia. Professor, é possível pensar e avaliar se alguém sai ganhando com esse episódio, professor? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. É difícil pensar num episódio mais grotesco do que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no interior do consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. Não apenas pela brutalidade, crueldade, desumanidade do ato, mas também, aparentemente, por aquilo que foi uma preparação meticulosa, autorizada no coração dos mais altos níveis de governo na Arábia Saudita e depois pela administração desastrosa em termos de opinião pública do que o governo saudita vem fazendo sobre o episódio. Num primeiro momento, negando que uma violência teria ocorrido, dizendo que Jamal Khashoggi saiu andando livremente do consulado saudita em Istambul e depois tendo de admitir a verdade que o jornalista encontra-se morto e que tal violência foi resultado de uma briga entre Khashoggi e membros do serviço de inteligência saudita. São muitas as implicações geopolíticas desse episódio. A Arábia Saudita, por exemplo, que vinha exercendo o papel de aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio, seguramente terá essa posição contestada. Para os Estados Unidos, além de possivelmente ter de pensar em outras opções de aliança geopolítica no Oriente Médio, fica também em suspenso um acordo bilionário para a venda de armamentos aos sauditas. Uma negociação que, segundo o próprio presidente Trump, poderia gerar cerca de 600 mil empregos diretos e indiretos na indústria armamentista dos Estados Unidos. O principal vencedor, no entanto, desse episódio tende a ser o presidente turco Recep Erdogan. Erdogan tinha relações muito conturbadas com os Estados Unidos, que chegaram a um elevado momento de tensão agora no mês de agosto. A moeda turca perdeu parte significativa de seu valor ao longo de 2018. Os europeus veem em Erdogan um ator de bastante desconfiança e até os russos tendem a manter rusgas com os turcos por conta do episódio de caças turcos derrubando um bombardeiro russo em novembro de 2015. No entanto, Erdogan não apenas tem nas mãos gravações com todos os detalhes do assassinato de Jamal Khashoggi, como os vem liberando progressivamente, de maneira indireta, para os meios de comunicação do seu país. Ontem, num discurso ao parlamento turco, Erdogan dizia que em 48 horas o mundo saberá toda a verdade em detalhes sobre aquilo que aconteceu com o jornalista Khashoggi. Isso é interpretado por alguns como uma espécie de ultimato, uma contagem regressiva para que os sauditas façam algum gesto que pontualmente possa vir a remunerar os turcos. Mas então, por outro lado, Erdogan pode ser visto como uma espécie de defensor da liberdade de imprensa e assim ter mais cacife nas suas negociações internacionais. Nesse momento, no episódio Khashoggi, o presidente turco tem todas as boas cartas na mão. É isso, Tiago. Bom dia.